Olá pessoal, eu sou Alex, estamos de volta a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês o Snag 11, que é um fundo de investimentos do agronegócio e ele investe o seu recurso, pessoal, no setor do agronegócio, diferentemente dos fundos imobiliários, né, que investe majoritariamente no setor imobiliário. Só que os dois investimentos têm semelhanças, como por exemplo, pagam rendimentos mensais, né? Tem isenção de imposto de renda no pagamento desses rendimentos para pessoas físicas, né? Tem o gestor que toma conta do fundo, né, para os cotistas, enfim, tem várias semelhanças. Mas como eu falei antes, os fundos imobiliários de papéis, que é o que mais se assemelham, né, investem seus recursos no setor imobiliário através dos CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, enquanto os FIAGROS investem no setor do agronegócio através dos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, vou trazer para vocês hoje o Snag 11, mostrar seus indicadores, né, e notícias relacionadas. Só que antes, eu já peço aquele like amigo, que nos ajuda muito, e também o seu comentário no final do vídeo, tá ok? E para você que está com a gente pela primeira vez, nesse canal nós falamos sobre investimentos e também procuramos passar educação financeira para vocês, pois eu acho um assunto muito importante para a nossa vida, que devemos divulgar em nosso país, para que os nossos jovens comecem a entender mais sobre o assunto e ajudar a si próprio e também o progresso social e econômico do país. Por esse motivo, pessoal, estou divulgando agora no nosso canal livros que falam a respeito da educação financeira e também sobre investimentos. Então, estou deixando na descrição dos nossos vídeos os links dos livros que recomendo, como por exemplo, pessoal, esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Eu já li e realmente é um bom livro e eu recomendo para vocês. E se você se interessou, dá uma olhada na descrição desse vídeo e aperte o link e adquira também o seu livro, ok pessoal? E por último, eu peço a você se inscrever no canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com pessoas que têm interesse também por investimentos, né? Aprender sobre educação financeira, ok? E ative as notificações para começar a receber os novos vídeos do canal, beleza? Bom, agora, sem mais enrolação, vamos lá para o conteúdo, após a vinheta. Então vamos começar vendo os indicadores do Snag 11 aqui no Status Invest. Então, na data de hoje, a sua cota está sendo negociada em mercado a R$ 10,08. Teve uma variação nas últimas 52 semanas, a mínima chegou a R$ 10 e a máxima chegou a R$ 10,40. Um dividend yield de 13,33%. E uma valorização nos últimos 12 meses de 0,30% positivo. Aqui embaixo a gente pode ver que o valor patrimonial por cota está batendo em cima com o valor de mercado, tá? 10,08. Então o P sobre VP dele está justo aqui, 1,00, ok? Número de cotista, ele está com 81.531 cotistas. Número de cotas, 5 milhões de cotas, tá? Em cima aqui. Tá com a liquidez média diária de 1,5 bi, tá? Tá uma boa liquidez média diária do Snag 11 aqui. O último rendimento ele pagou 11 centavos por cota, tá? Aqui no gráfico aqui a gente vê que ele tá com uma tendência de alta, né? Das cotas. Ele até setembro do ano passado ele pagava 12 centavos, tá? Depois deu uma queda aqui para outubro de 10 centavos e agora já tá recuperando, tá com 11. Pagou mês passado e agora pagou de novo 11 centavos por cota. E agora vamos dar uma olhada no relatório gerencial do Snag 11. Esse é o de dezembro, tá pessoal? Dezembro de 2023. Não saiu de janeiro ainda não, tá? Aqui a gente pode ver a distribuição por cota, 0,11 centavos. Dividend yield, né? Cota patrimonial, número de cotistas 78 mil aqui, mas só que já está defasado. No Status Invest a gente viu que já passou de 80 mil aqui. Bom, então vamos continuando aqui. A gente pode ver que o Snag 11 ele está com 3 centavos de lucro acumulado aqui por cota. É uma taxa de administração de 0,91%. Não tem a taxa de performance, né? Eu acho que, se eu não me engano, a maioria dos FIAGROS tem, né, taxa de performance. O Snag 11 não tem. É uma boa aqui. Um patrimônio líquido acima de 500 milhões. O início das atividades foi em julho de 2022, né? Praticamente é novo o Snag 11. Então, vamos ver os destaques do mês, que ele fala aqui, no mês de dezembro, o fundo realizou investimento em 2 ativos distintos, né? O primeiro é 65 milhões no CRA pulverizado Boa Safra, com uma taxa de CDI mais 3%. E o segundo de 10 milhões no Big Trade FDIC Mezanino, a uma taxa de CDI mais 7,5%.
Ele começa explicando aqui do primeiro aqui do CRA da Boa Safra, né? A tese de investimento do CRA pulverizado Boa Safra permanece inalterada. Os recursos desse CRA são direcionados aos produtores parceiros do grupo Boa Safra. O lastro do CRA faz parte da carteira de clientes da empresa, composta por produtores que utilizam sementes de alta qualidade de soja e mantêm uma parceria de longa data com a Boa Safra. Além disso, há uma obrigação de 10% do valor do CRA por parte da Boa Safra. Então o pessoal pode falar assim: puxa, mas o Snag 11 é muito concentrado nessa Boa Safra aqui, né? Ele tem, parece que é mais de 60% do patrimônio líquido do fundo tá na Boa Safra aqui. Mas aí a gente tem que saber, pessoal, que esse CRA está escrito pulverizado, tá? Ele, por trás disso aí, tem muitos clientes, muitas empresas boas por trás disso aí. Então, para a gente ver uma inadimplência ou a Boa Safra falir, é muito difícil. Tá bom, pessoal? A gente tem que ver por esse lado aqui. Tem várias empresas boas por trás disso aqui. E o segundo aqui, quanto à tese de investimento do Big Trade FDIC, detalhes mais aprofundados serão discutidos na carta de gestão, que está presente nesse relatório. A gente vai ver mais aqui embaixo. E quanto a esse FDIC, pessoal, eu procurei saber para explicar para vocês o que é esse FDIC. Às vezes tem pessoas que não sabem, tá? Então, FDIC quer dizer Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. É um investimento de renda fixa, cujo rendimento está atrelado a uma taxa previamente acordada. Então, ele é um investimento de renda fixa, tá? Esse FDIC. E um exemplo bem simples são aplicações de títulos com crédito de contas a receber de algumas empresas, tá? Pois todas as empresas possuem contas a receber que por vezes estão com o prazo de vencimento longo, ou seja, demoram para cair no caixa. Então, elas ficam com aquelas contas a receber e tem o prazo de vencimento muito longo, né? Muito para frente. Então elas ficam com aquilo parado e sem dinheiro no caixa. Então o que elas fazem? Aí entram os FDICs, que servem como forma de adiantamento dessas contas, para que as empresas tenham dinheiro em caixa em menos tempo, tá? Então essa é a função dos FDICs, né? Serve como forma de adiantamento dessas contas dessas empresas. Tá ok, pessoal? Espero que tenha entendido, tá? E aqui ele fala, né, que nesse relatório ele apresentou uma comparação do desempenho do Snag com o final de 2022 e comparando com o final de 2023, tá? Ele fala que o fundo foi capaz de elevar o spread de crédito de CDI mais 3% para CDI mais 3,57%. Mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso aí. Então aqui o gestor explica, né, como que foi o investimento no Café 11 através desse FDIC aqui, tá? Ele fala: para compreendermos o posicionamento do Snag 11 em relação ao Café 11, é necessário discutirmos inicialmente as nuances entre uma CRA, que é o Certificado de Recebível Agrícola, e uma CPR, Cédula de Produto Rural. Em termos gerais, tanto o CRA como o CPR compartilham a mesma finalidade de financiar o produtor rural. No entanto, as principais distinções entre eles são custo de estruturação, né? O processo de estruturação de uma CPR é significativamente mais econômico em comparação a um CRA. Então o CPR fica bem mais em conta, né? Mais barato do que fazer um CRA, tá? Porque o CPR ele pode fazer nos valores de 5 mil, 10 mil, né? Por exemplo. E um CRA já é valores bem mais acima que isso aí, né? Em milhões de reais, tá? CRAs torna-se praticamente viável apenas para montantes na casa de dezenas de milhões de reais, como a gente explicou agora, né? Em geral, pequenos e médios produtores tendem a optar pelas emissões de CPR, enquanto grandes empresas optam por CRAs. Esse é um dos itens, né? Custo de estruturação. O segundo é os prazos. Os prazos associados a um CRA são substancialmente mais longos em comparação ao CPR. Enquanto a CPR geralmente vence na época da colheita da safra, um CRA pode ter prazos que variam normalmente entre 5 a 10 anos. Esse é mais uma vantagem aqui, né, do CPR. Os prazos é bem mais curto, tá? E o terceiro aqui é o lastro, a garantia, né? Tanto a CPR quanto o CRA possuem lastros. Isso é uma garantia que respalda o compromisso de pagamento. A CPR tem como lastro uma parte da produção agrícola da safra, indicando que o produtor está antecipando os recursos que receberá nos próximos meses após a colheita. Por outro lado, o CRA costuma apresentar um lastro mais sólido, pois envolve operações de longo prazo. É crucial salientar que não há uma escolha correta entre CRA e CPR, né? Aí vai depender da situação de cada produtor, de quanto que ele quer, né? O valor que ele quer emprestar, tá ok? Na prática, de maneira simplificada, o produtor rural utiliza o CPR como meio de dar sua safra como garantia e obter antecipadamente uma parte do valor correspondente.
Nesse contexto, o reembolso desse empréstimo CPR ocorre no momento da colheita da safra. O credor, por sua vez, possui uma garantia robusta, pois está adiantando apenas uma porção da safra ao devedor. Em outras palavras, a segurança da operação é consideravelmente superior ao valor desembolsado pelo credor. Tá bom? Então é isso aí. A CPR também nesse ponto aqui é bem mais vantajosa. É aí que ele continua, né? No entanto, é importante observar que, de acordo com a legislação vigente, um FIAGRO não pode adquirir diretamente CPRs. Portanto, para o SNAG 11 realizar investimentos eficientes em CPR, torna-se adequada a utilização de uma FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Nesse contexto, o Café 11 desempenha um papel fundamental ao proporcionar a plataforma adequada para o SNAG realizar seu investimento em CPR de forma eficaz. Então, como o SNAG 11, né, ele não pode, como está falando aqui, né, investir diretamente em CPR, ele usou essa opção aqui, né, utilizar uma FDIC para investir, né, no Café 11 através de CPR. Ok? O Café 11 é um FDIC gerido pela Suno Asset, em parceria com a Big Trade. Seu objetivo principal é investir em CPRs de produtores de café. A Big Trade é uma fintech agrícola, tá? As cotas do FDIC Café 11, detidas pelo SNAG 11, proporcionam um rendimento de CDI mais 7,5% ao ano. À primeira vista, esse alto rendimento pode gerar apreensão entre alguns cotistas, pois poderia ser associado a um maior risco, né? O cotista fala, porra, uma taxa de CDI mais 7,5% ao ano vai receber, então tem que ser, deve ser bem mais arriscado, né? Mas no entanto aqui ele explica, né? No entanto, na prática esse elevado risco não ocorre, pois está sendo efetivamente mitigado pela estrutura do FDIC, a qual será detalhada a seguir. Os FDICs podem apresentar diferentes tipos de cotas, e o Café 11, por exemplo, possui 3 categorias distintas. Cada cota, embora pertencente ao mesmo fundo, possui um retorno e um nível de risco específicos, sendo o risco relacionado à forma como a inadimplência da CPR impacta o rendimento de cada uma das cotas. A cota sênior, representada atualmente por 60% das cotas dos fundos, é a mais segura. Aqui tem mais embaixo. Em troca dessa maior segurança, sua rentabilidade é mais modesta, situando-se em CDI mais 4% ao ano. As cotas sênior recebem prioritariamente todos os recursos do FDIC, até atingir a rentabilidade de CDI mais 4%. Somente após esse ponto, o fundo repassa recursos para as demais cotas. Portanto, a cota sênior só é afetada se a inadimplência das CPRs ultrapassar 40%. Ok? As cotas mezanino, essa aqui é do SNAG, ó, que compõem 20% do Café 11 e são detidas pelo SNAG 11, rendem CDI mais 7,5% ao ano. Essas cotas ficam subordinadas às cotas sêniores. Assim, a rentabilidade de CDI mais 7,5% é alcançada se a inadimplência das CPRs permanecer abaixo dos 20%. Qualquer inadimplência abaixo desse limite afeta apenas a cota júnior, não impactando o SNAG 11. Tá bom? Então ela não tem tanto risco assim, né? Porque ela tem essa porcentagem aqui. Se ela ficar abaixo dos 20%, né? Não vai afetar a cota júnior, não impactando o SNAG 11. Ele está explicando aqui. Por sua vez, a cota júnior também é representando 20% do fundo, e essa não possui rentabilidade fixa, é excesso de retorno, tá bom? A júnior, né? Que é a última, que é a terceira modalidade. Tá bom, pessoal? Outro aspecto de extrema relevância é que os cotistas do SNAG 11 estão isentos do pagamento de qualquer taxa de gestão sobre as cotas do FDIC. A incidência da taxa de gestão recai exclusivamente sobre as cotas júnior, enquanto o fundo adquire as cotas mezanino, né? Que na verdade as cotas deles é o mezanino. E a taxa de gestão ela é incluída nas cotas júnior aqui, ó, tá? Que ele está falando, evitando assim qualquer forma de dupla tributação para os cotistas. Com base em todas as informações apresentadas, estamos confiantes de que o investimento nesse FDIC harmoniza de maneira eficaz o equilíbrio entre o risco e o retorno. É por essa razão que optamos por essa alocação, representando atualmente 2% do patrimônio líquido do fundo. É pouquinho, né, pessoal? A gente vê 2% só do patrimônio do SNAG, essa FDIC que representa aqui. Além da tese de investimento do Café 11, gostaríamos também de ressaltar o desempenho do SNAG 11 ao longo de 2023, evidenciando de maneira mais clara como o fundo aprimorou sua relação entre o risco e retorno durante esse período. E aqui está aquela tabela, né, que o gestor compara os dados, né, do último dia de 2022 e o último dia de 2023.
A rentabilidade aqui, dezembro de 2022, 5,26% e 14,4% em dezembro de 2023. Só que aqui, como o fundo começou em acho que julho, né, de 2022, então não leva em consideração aqui não. O patrimônio líquido aumentou, né? Foi de 300 milhões para 500 milhões agora, mais de 500 milhões. O número de cotistas também aumentou, 26,8 para 78 mil. O spread também, como ele falou lá, né, ele ganhou, era CDI mais 3, agora ficou CDI mais 3,57%. O IPCA ficou a mesma coisa, né? O número de ativos 4 pulou para 8 e o número de devedores 57 pulou para 61. E aqui ele mostra o desempenho financeiro positivo do SNAG, né? Em dezembro, o SNAG evidenciou um desempenho financeiro positivo ao registrar um resultado de 5,2 milhões, equivalente a 10 centavos e meio por cota. É relevante destacar que, nesse período, a gestão optou por distribuir 11 centavos por cota, um montante ligeiramente superior ao resultado gerado. Essa escolha reflete o aproveitamento do lucro acumulado de meses anteriores, que ainda não havia sido distribuído, mantendo assim um lucro acumulado por cota superior a 3 centavos por cota. E aqui está o demonstrativo de resultado, né? O DRE dele. Aqui a gente vê que em cima aqui, dezembro, né, teve o CRA, os juros recebidos, deu 4,9 milhões. Aí teve a renda de aluguel, 372 mil. Aplicação de caixa, né, 335 mil. Aí mais, soma mais o reserva de lucro que ele tinha, né, 1,7 milhões. E tira as despesas, 382 mil. Então deu um resultado final de 6,9 milhões, tá? E ele distribuiu 5,5 milhões, né? 5 milhões e meio, tá? Então ficou um resultado não distribuído de 1,4 milhões aqui, tá ok? E aqui ele fala, né? Um aspecto que merece destaque aqui foi que em novembro de 2023 foi efetivada a aquisição do ativo imobilizado em Sorriso, Mato Grosso, no valor de 30 milhões, como melhor explicado no relatório gerencial anterior, tá? Então ele comprou, né, esse ativo aqui em Sorriso, tá? No valor de 30 milhões em novembro. O fundo, apesar de ainda não ter realizado o pagamento pela compra desse ativo, já está recebendo aluguel do imóvel, estabelecido em 8% sobre o valor de aquisição. Então, 8% sobre o valor desses 30 mil, ele já está recebendo os aluguéis desse ativo mesmo sem pagar ainda, tá? Assim, até o mês de março, quando ele vai pagar, né? Quando ocorrerá o pagamento, o capital destinado à aquisição permanecerá rendendo no caixa do fundo. Paralelamente, continuaremos a receber os aluguéis provenientes desse investimento. Então foi uma boa, né? Ele não precisou pagar, não vai precisar pagar até março, mas ele já está recebendo os aluguéis. E aqui está a tabela que eles mostram os seus CRAs, né? Tem o CRA pulverizado aqui da Boa Safra, né? Rating A2, CDI mais 3%, né? Duration, a duração 6,64 anos. E a porcentagem do PL, 66,8%. E aqui também eu marquei só para a gente ver o Big Trade FDIC, né? Mezanino aqui, o café, né? Rating A3 também, CDI mais 7,5%, tá? E a porcentagem do PL, que é pouquinho aqui, pessoal, 2% só. E aqui tá os gráficos, né? Que mostra a exposição para o indexador. A gente vê que 89% aqui é CDI, 13% é IPCA. E aqui do lado, exposição por rating, né? A gente vê que a maioria aqui, 100%, praticamente 100% é classificado como A. Rating A, é o melhor que tem, ok? E aqui esse gráfico a gente vê a exposição por devedor, né? E a exposição por locador, e a exposição por localização do CRA pulverizado da Boa Safra, tá? A gente vê que é boa diversificação aqui, né, pessoal? Porcentagem por média por devedor é 1,12%. Muito boa essa diversificação do SNAG 11. E por fim, eu queria mostrar só isso aqui, pessoal, que é os dados, né, que refletem o status de conformidade socioambiental do SNAG, né? Foi utilizado o Score ESG Agro da Serasa Experian, que utiliza inteligência artificial para buscar esses dados, né? Busca cruzamento de informações de muitas bases de dados públicos de forma a compor uma nota de 0 a 700. Tá? Então aqui a gente pode ver que 85,4% ficou com a nota baixa de 600 pontos, tá? Que é considerada baixo risco, tá? E 14,3% aqui risco mediano, né? E abaixo de 400 a 599 pontos, e só 3%, 0,3% com risco crítico, né? Menos de 400 pontos. E por fim aqui chegou nos seus ativos, tá? Boa Safra Sementes aqui, tá? Ele mostra tudo aqui, remuneração, rating, né? Garantias, vencimento.
Tá bom, pessoal? Aí vocês aí com mais calma, ativo por ativo aqui. Ok? E é isso aí. O relatório gerencial do Snag 11 é o de dezembro ainda, tá atrasado, não tem o de janeiro ainda, ok? Mas deu pra gente ver mais ou menos as notícias como é que tá, né? O que é que ele quer fazer e o que é que ele está fazendo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado, né, da explicação sobre os FIAGs, né? E deixe nos comentários se já investe no setor do agronegócio, tá ok? Pessoal, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.